Olá, bom dia e sejam muito bem-vindos, como sempre, aqui aos Signos e Símbolos. Como é que está a vossa energia neste início de semana? E qual é que é o vosso signo? Digam-nos aqui nos comentários. Vamos lá então saber esta semana que já está a avançar aqui sobre o mês de junho, como é que vão estar as energias dos 12 nativos do zodíaco, quer no campo amoroso, quer no campo profissional e também no campo da saúde. Então venha daí a hora do tarot. Ora então, esta semana que se inicia a 5 e vai até 11, vamos perceber como está a energia dos 12 nativos. E aqui no Signos e Símbolos começamos sempre por Aquário, depois seguimos para Peixes, já estamos a começar bem, depois vamos para Carneiro ou Áries e seguimos para Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Muito bem, esta semana mais favorecidos, temos aqui logo o top dos 3 primeiros, estão Aquário, está também Peixes, estão os nativos de Carneiro ou Áries, estão os nativos de Virgem e também os nativos de Balança ou Libra. Para aqueles que a semana é um pouco mais intensa ou mais densa, temos então os nativos de Touro, os nativos de Capricórnio e também aqui os nativos de Sagitário. Vamos começar então por Aquário, já lá vamos a cada um. Aquário tem a carta de tarot, o Imperador, e o Imperador vai trazer energia de concretização para os nativos de Aquário. Então, uma semana onde estes nativos vão estar ou vão estruturar melhor a sua vida. A sua vivência esta semana será mais definida, precisamente porque têm esta postura de serem líderes, donos e senhores do seu destino. Isso vai trazer para o campo amoroso, dentro das relações já existentes, mais empenho, mais dedicação, mais vontade de que as coisas sejam levadas a sério. Estes nativos vão tomar mais iniciativas, vão de facto querer projetar-se a dois de uma forma mais forte, de uma forma que imprime esse lugar de profundidade, de durabilidade, de solidez nas suas relações. Então há um lado também muito ativo a acontecer, então estes nativos vão ter essa postura de, digamos assim, tomarem as rédeas, e este lado muito ativo é benéfico, porém é um pouco, digamos assim, pode ser um pouco autoritário, não é? Porque como vocês são tão ativos, às vezes podem levar ou querer levar tudo à vossa maneira, e é aqui que vocês têm que ser equilibrados, portanto, contornar um pouco isso, sendo flexíveis, relativizando mais as situações, ou, lá está, ouvindo também a opinião do outro em relação às matérias que digam respeito à vivência do casal. De qualquer das formas, é uma carta muito positiva e que traz essa solidez, digamos assim, nas relações já existentes. Para quem não está numa relação, há uma atitude de busca, há uma atitude de iniciativa também. Então, se há essa vontade, vocês vão definir estratégias, vão fazer planos para de facto conhecer alguém, ou para enviar um convite, ou para conseguirem de alguma forma se conectarem ao nível social. Então é uma semana onde há grandes chances disso acontecer também. Em termos profissionais, uma carta muito forte, então há muita desenvoltura destes nativos ao nível material, então fazem acontecer, então geram rendimentos, geram mais fontes de renda nas suas vidas, têm muita capacidade para planear, para organizar, para coordenar tarefas, para supervisionar, vão ter uma postura, lá está, esta postura de liderança vai também dar-lhes mais visibilidade, então vão ser mais reconhecidos, vão ser mais validados naquilo que fazem, portanto as pessoas vão vos admirar mais.
Isso vai ser importante também para vocês, mas vocês também conseguem trazer mais crescimento financeiro. Vocês conseguem aqui definir objetivos, traçar metas e concretizar rapidamente as mesmas. Então também aqui na vida financeira há mais segurança e há mais solidez. Em termos de saúde, estes nativos têm como ponto sensível o estômago, ou algum vício que vocês possam ter, algum hábito menos benéfico que vocês tenham. Esta é uma boa semana para vocês eliminarem isso ou começarem a ter comportamentos para travarem esse hábito nocivo. O estômago, os cuidados com o estômago referem-se muito à alimentação, portanto não cometam excessos e cuidem dessa área. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, o Imperador e a energia da concretização. Agora vamos para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, o Mundo, e o Mundo traz a energia da prosperidade para estes nativos. Então esta é uma semana em que estes nativos têm que aproveitar esta sensação de bem-estar ao nível geral que vão sentir. Então há uma proximidade com aquilo que é ter qualidade de vida, aquilo que é ter um estilo de vida muito mais pleno esta semana. Então toca aproveitar esta semana estes nativos. Ao nível amoroso é uma, digamos assim, uma energia de grande sintonia. Portanto, quem está numa relação já longa vai sentir essa profundidade, essa alegria na relação, a cumplicidade, o companheirismo, a proximidade física, a troca de mimos e de afetos vão acontecer de uma forma muito mais espontânea e isso vai trazer aqui uma sensação ótima de bem-estar, de saúde para as relações existentes. Quem não está numa relação tem grandes chances de ter uma, precisamente porque está muito equilibrado ao nível emocional, ao nível espiritual, ao nível físico e material. Então está aqui toda uma energia que é muito positiva para atrair a pessoa certa para as vossas vidas, se assim vocês o desejarem. Em termos profissionais, é também uma carta de desenvoltura, então grandes chances de vocês conseguirem crescer e desenvolver nas vossas profissões, nas vossas carreiras, nos vossos negócios, nos serviços que prestam. Vocês também já sabem muito bem os erros que cometeram, trazem as melhorias para o vosso dia-a-dia. Há até um certo nível, digamos assim, de favorecimento do universo. Parece que o universo vos está a apoiarem muito, porque vocês merecem. Portanto, esta semana vocês merecem este favorecimento. A vossa energia interna é muito boa e é isso que também vos ajuda a chegar mais longe. É isso que vos ajuda a ter essa sensação de prosperidade. Então, que é uma riqueza ao nível geral. Então, uma semana também muito boa para o campo financeiro e profissional. Em termos de saúde, é uma carta que beneficia, a energia desta carta beneficia a saúde também, porque quem se sente bem consigo mesmo, quem se sente bem com a sua vida, acaba por ter mais saúde e é isso que vocês vão sentir, mesmo que haja algum tipo de problema ou mesmo que estejam aqui num processo de recuperação, é rápido, porque esta energia é uma energia muito plena, muito satisfatória e com certeza vocês vão gostar de a sentir. Então, para os nativos de Peixes, carta de tarô, o Mundo e a energia da prosperidade. Agora vamos para Carneiro ou Áries, tem a carta de tarô, o As de Ouros, e o As de Ouros traz a energia da eficácia. Também é uma carta próspera, também é uma carta que gera abundância ao nível geral, mas assim um pouco mais concentrada naquilo que é o campo familiar e o campo profissional e financeiro. Então, dentro de uma relação já existente, estes nativos de Carneiro ou Áries vão sentir vontade de fazer novos projetos dentro da relação. Sei lá, às vezes pode ser construírem uma casa, ou alugarem uma nova casa, ou juntarem os trapinhos, como se costuma dizer, ou constituírem família, ou aumentarem a família. Portanto, há essa necessidade de fazer projetos a dois que intensifiquem, digamos assim, a união do casal. Então, vocês também vão estar mais empenhados nas vossas relações, vão estar mais presentes, vão estar
também pode ser oferecer presentes, não é? Aqui para nutrir a vossa relação. Vocês vão querer nutrir as vossas relações de alguma forma. Pode ser a presentear, pode ser a proporcionar um fim de semana fora, uma aventura diferente. Então, tudo isso vai impulsionar positivamente a vossa relação. Quem não está numa relação vai ter aqui grandes chances de ter uma também, precisamente porque estão mais sociáveis, estão a socializar de uma forma mais cativante, mais atrativa, então há aqui abertura de caminhos nesse sentido. Então é uma boa semana para vocês saírem mais de casa, para vocês conviverem mais, para vocês participarem em grupos sociais de alguma forma, que vos traga então esta dinâmica, porque podem muito bem entusiasmar-se com alguém. E isso será empolgante, será de facto algo que vos vai fazer sentir bem. Em termos de trabalho, a eficácia e a energia desta carta, então por isso mesmo dentro do campo do trabalho vocês estão mais eficazes, portanto a utilizar também estratégias mais eficientes para conseguirem aumentar a vossa fluidez financeira ou para conseguirem de facto terminar um curso, uma formação, algo que vos impacte mais ao nível profissional. Podem até ocorrer propostas, sugestões, ideias de negócios esta semana, porque a mente também está muito criativa. Vocês conseguem ter muita versatilidade, muito sentido prático, vocês conseguem gerir muito bem os recursos que têm, aumentá-los, ampliá-los, então há muitas oportunidades a acontecer ao nível material e financeiro esta semana, então fiquem de olhos bem abertos e aproveitem-nas. Em termos de saúde, fala sobretudo do nosso corpo físico. E como é que nós cuidamos do nosso corpo físico? É alimentando-se bem, fazendo algum exercício físico ou fazendo exercício físico com regularidade, repousarem e estarem em contacto com a natureza. Isso é essencial para estes nativos esta semana. Então, para eles, carta de tarot, As de Ouros e a energia da eficácia. Agora seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarot, o Valete de Espadas. O Valete de Espadas vai trazer uma semana conflituosa. Ou seja, esta energia do conflito é até muito mais interna do que externa. Estes nativos podem sentir esta semana alguma negatividade, podem sentir-se às vezes aquela questão de se sentirem vítimas das situações, ou de facto já estão muito sobrecarregados, ou de trabalho, ou de situações que ainda não conseguiram resolver, e toda a mente destes nativos parece uma despensa desarrumada. É muita tralha energética dentro da mente destes nativos e que vocês precisam de aprender esta semana a arrumar. Então, essa vai ser a dificuldade, vocês arrumarem-se, entre aspas, mais cá dentro, e perceberem que o que está a acontecer lá fora é para vos trazer essa chance de vocês se permitirem serem mais equilibrados. Ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, é a falta de paciência, é a irritação, é o ferver em pouca água, é de facto às vezes também dizer as coisas sem pensar muito bem, às vezes é também constantemente a quererem ferir o outro de alguma forma. Portanto, aquela coisa quando estamos irritados parece que temos que arranjar sempre um alvo, não é? Para atingir. Então vejam bem como esta semana vocês têm que se autocontrolar, onde vocês têm que pesar muito bem aquilo que as vossas atitudes, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, para não terem reações impulsivas e situações que depois vos causem aqui um amargo de boca. Então sejam mais tolerantes, sejam flexíveis, sejam autocontrolados, sejam sensatos e ponderados ao máximo. Esta é uma semana que vocês têm que respirar, contar até 10, 15, 20, 30, o que for necessário para não tomarem atitudes precipitadas e negativas dentro de uma relação e que possa vir a prejudicá-la. Então saibam resolver os vossos conflitos de uma forma ponderada. Se naquele dia não estão dispostos para ter uma conversa, para discutir um assunto, então sosseguem e voltem à conversa mais à frente quando estiverem mais calmos. Quem não está numa relação, também vai ser difícil
entrar em sintonia com alguém, precisamente porque ou estão mais irritados, ou estão mais intolerantes, ou estão muito críticos, ou são muito autocríticos esta semana. Então também têm essa tendência em vitimizar-se, a acharem que de facto tudo vos acontece e que nada é culpa vossa. Então percebam sempre que tudo o que nos acontece é para nos trazer um aprendizado, e sobretudo as coisas más que nos acontecem é para nos trazerem um aprendizado. Então olhem mais sobre essa perspectiva. O que é que eu tenho que aprender aqui para poder melhorar as minhas vivências amorosas, e como é que eu me posso permitir conectar-me ao outro de uma forma mais sensível, mais racional também, mais ponderada e sensata. Então é um exercício complicado de se fazer, mas absolutamente purificador quando se faz. Em termos de trabalho, novidades no trabalho podem acontecer, uma nova tarefa, uma nova atividade profissional, um novo negócio, ou pode ser também uma situação de conflito a ser vivido dentro do mundo financeiro ou profissional. Vejam bem que é sempre também mais aqui uma questão para vocês aprenderem. Portanto, é uma oportunidade esta semana que vocês vão ter de aprender algo mais, de adquirir mais experiência. Seja às vezes na experiência em lidar com pessoas difíceis, ou em lidar com tarefas complicadas, ou em lidar com os obstáculos que vão acontecer no mundo do trabalho, onde vocês têm que adquirir mais paciência, mais tolerância. Portanto, também aqui vocês vão ter que respirar mais. E mesmo que aconteça algo que era imprevisto, ou com o qual vocês se sintam um pouco intimidados, percebam que isso vos vai dar a oportunidade de crescer. Em termos de saúde, esta é uma semana onde provavelmente não vão conseguir repousar muito bem, porque vão ter mais stress, mais ansiedade, isso vai causar insónias, provavelmente enxaquecas. Então tudo o que forem terapias que vos relaxem, exercícios de meditação, de oração, ou só o facto de vocês conviverem com pessoas bem dispostas, verem filmes para rir, será que algo que vos vai ajudar a desvanecer esta energia do conflito que podem sentir esta semana. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, o valete de espadas e a energia do conflito. Agora seguimos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o ermitão. O ermitão vai trazer uma semana de recolhimento. Esta é uma energia que nos diz para nós irmos mais devagar, mais lentos, fazermos algumas pausas. Introspeção também pode acontecer e deve esta semana. É a tal mensagem que traz sempre o ermitão, é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então é um processo autoterapêutico que deve acontecer esta semana. Estes nativos, dentro das relações já existentes, podem sentir algum distanciamento nas mesmas, ou uma falta de diálogo, ou pode haver diálogos, mas não são diálogos profundos, onde não se fala muito de sentimentos, não se fala muito de emoções, não se fala muito dos problemas reais da relação, ou talvez vocês estejam com algumas dúvidas em relação às vossas relações, às vossas parcerias amorosas. Então é um momento onde vocês devem fazer essa pausa para reflexão, para se reconhecerem, para reconhecerem as vossas necessidades, os vossos sentimentos. E isso durante algum tempo pode ser até muito benéfico, mas se vocês também se distanciarem muito, se vocês evitarem ao máximo o diálogo e a proximidade física, isso pode de facto trazer aqui prejuízo às vossas relações. Então falem mais, ainda que possam estar num momento um pouco mais individualista, digamos assim, é preciso dizer ao outro o que é que se está a passar para que não haja mal-entendidos. Pode ser também que haja oportunidade de uma relação amadurecer. Portanto, é a propósito de nós fazermos este trabalho interno que também nós conseguimos permitir às nossas relações ficarem mais profundas, amadurecerem. Então, é também a chance de vocês criarem dentro das vossas relações algo que seja mais permanente, mais sólido e, portanto, mais maduro. Para quem está sozinho, eu diria que pode ser uma certa tendência para se manter assim. Se isso vos está a fazer sentir bem, se vocês estão de bem com o facto de estarem sozinhos,
ótimo, mantenham-se nesse posicionamento, pelo menos para já. Quem estiver a sentir essa sensação de isolamento, de solidão, então percebam o que é que vocês têm que fazer. Saiam mais de casa, convivam, procurem os amigos, mesmo que às vezes sintam que estão um pouco afastados, tomem iniciativas, façam algo para que algo aconteça. Em termos de trabalho, estes nativos têm uma semana onde devem ser prudentes, cautelosos. Também têm uma energia mais concentrada esta semana, então conseguem fazer tarefas que exijam mais minúcia, que exigem mais detalhes, mais pormenores. Tudo o que é pesquisa e investigação está favorecido, mas de facto há um pedido para irem mais devagar. Portanto, esta é uma semana onde devem evitar andar aí numa lufa-lufa, devem ir de facto mais calminhos. É uma semana também que vos diz para vocês evitarem cometer excessos em despesas, portanto tentem poupar mais dinheiro ou guardar mais dinheiro, sejam mais comedidos, digamos assim, na forma como vocês gastam o vosso dinheiro. Em termos de saúde, os ossos são um ponto sensível, uma alimentação que possa beneficiar também tudo o que sejam exercícios que favoreçam as articulações e os ossos, pilates, flexibilidade, massagens, etc., será positivo para os nativos de Gêmeos esta semana. Então, para eles, carta de tarô, o ermitão e a energia do recolhimento. Seguimos agora para Caranguejo ou Câncer, com a carta de tarô, o carro, e o carro vai trazer a energia da determinação. Esta é uma semana onde estes nativos vão tomar fortemente as rédeas da sua vida, vão definir um caminho. Se houve dúvidas anteriores, se houve confusões, se houve aqui situações que não estavam bem definidas, esta semana vocês têm a chance de definirem tudo com muito mais convicção e com muito mais firmeza. E quem faz isso, de facto, consegue estar muito mais próximo da vitória, muito mais próximo daquilo que pretende atingir. Então, ao nível amoroso, esta é uma carta que fala, dentro de uma relação já existente, fala desse tomar as rédeas da relação, de estarem mais ativos na relação, mais vigorosos dentro de uma relação. Isso é positivo. Há um lado aqui muito líder, e é aí que têm que ser flexíveis, porque temos que sempre respeitar o ritmo do outro, a vontade do outro, sermos flexíveis no timing, porque às vezes uns querem andar muito rápido, outros querem andar mais lentos, então vocês esta semana têm que ser mais ponderados nesse sentido, porque estão muito ativos, muito acelerados, então é importante que vocês saibam também medir melhor o vosso ritmo quando têm que andar a dois. Quem não está numa relação, eu diria que há aqui uma abertura para conhecer alguém, sobretudo nessas movimentações vossas. Pode ser uma movimentação de trabalho, numa viagem, pode ser vocês a socializarem mais, então pode acontecer algo assim de forma até repentina e inusitada para quem está solteiro. Em termos de trabalho, como eu disse no início, é uma energia determinada, firme, convicta, e é isso que vos vai fazer chegar mais longe. Esta semana, como vocês vão tomar as rédeas, como vocês vão decidir caminhos, vocês vão saber muito bem para onde é que querem ir, vão saber provavelmente os obstáculos que têm que enfrentar e também aqueles que sejam imprevistos, vocês estão, digamos assim, preparados para isso também, têm mais resistência física e psicológica, têm de facto uma postura muito forte que vos vai fazer atingir com certeza as vossas metas profissionais e financeiras. Então, uma grande abertura de caminhos para estes nativos esta semana. Em termos de saúde, as articulações e os músculos são um ponto sensível, então alternarem aqui um pouco exercício físico, massagens, portanto, estarem aqui algumas horas ao repouso, não é? Descansarem, relaxarem, será também muito positivo para os nativos de Caranguejo ou Câncer. Então, para eles, carta de tarô, o carro e a energia da determinação. Dê-me só um segundo para eu hidratar aqui a minha garganta. E vamos lá então continuar. Leão. Leão tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros.
A Rainha de Ouros traz a energia do conforto. É até uma energia muito amigável, muito maternal, de muita segurança que esta semana vai acontecer. Estes nativos têm essa capacidade, digamos assim, de atrair as pessoas assim para a sua beirinha e as pessoas acolherem as coisas de uma forma geral. Então há uma energia também aqui muito favorável para estes nativos. Ao nível amoroso, as suas relações esta semana melhoram, precisamente por esta postura mais cuidadora, mais presente, vocês também a quererem mimar mais as vossas caras metades, vocês a quererem presentear mais, ou a quererem trazer esse usufruir do lazer e do prazer dentro de uma relação, a nutrirem a vossa relação com esse conforto, com essa segurança, com essa confiança que vocês vão estar e vão sentir. Quem não está numa relação vai estar muito atrativo, muito sensual, portanto aqui o sex appeal sublinhado esta semana, portanto eu diria que se abre o leque de pretendentes, então preparem uma agendazinha para os contactos, mas de facto é isso que acontece com esta energia, vocês estão muito atrativos, então não vão passar despercebidos, porque há aqui essa confiança em vocês mesmos, essa alegria, essa postura de partilharem o que têm com os outros, é de facto muito contagiante e provavelmente vocês podem, se assim o desejarem, também conectar-se a alguém esta semana. Em termos de trabalho, é o sentido prático. Eu diria que com esta carta, vocês, mesmo que tenham poucos recursos, vocês vão conseguir agilizar muito bem as coisas. Vocês, com os poucos recursos que têm, vocês conseguem multiplicar as coisas. Então vejam como é uma energia muito nutritiva. Estes nativos conseguem, como parece que, plantar de uma forma muito mais vantajosa esta semana. Também porque estão capazes de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, estão muito versáteis. Estão mais acelerados, mais criativos, então também sabem o que fazer no momento certo, então rapidamente vocês geram rendimentos, geram fluidez financeira, geram essa agilidade profissional, conquistas profissionais a acontecerem esta semana, então trazem essa sensação de segurança e conforto também material para a vossa vida e para a vossa vida familiar. Em termos de saúde, cuidar do físico será excelente, porque isso é uma regra que deve ser para toda a gente, não é? É simples e é extremamente positiva. Cuidar do corpo é, de facto, alimentarem-se bem, fazerem algum exercício físico, estarem em contacto com a natureza, repousarem, dormirem as horas de sono todas, aquelas que são necessárias. Também cuidar da vossa aparência. Esta semana vai-vos dar aqui um up também na autoestima e na autoconfiança. Então é uma boa semana para irem fazer um spa, para irem fazer uma massagem, para irem mudar a cor do cabelo ou fazer um corte de cabelo, sei lá, fazer a barba no barbeiro, que entenderem que valoriza a vossa imagem, vai ser muito positivo para vocês esta semana. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, a Rainha de Ouros e a energia do conforto. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o As de Copas, e o As de Copas traz a energia do amor. Então, esta é uma energia muito doce, é uma energia muito ternurenta. Estes nativos estão mais conectados com o seu lado emocional, vão ter também mais vontade de se apaixonarem, de se namorarem, de se conectarem a esse nível. Então, quem está numa relação vai ampliá-la, digamos assim, porque vai querer essa proximidade física, vai querer essa troca de mimos, de afetos, então vão estar mais alegres, vão estar também à procura de mais afeto, a dar mais afeto, isso vai melhorar muito as vossas relações. Essa troca de mimos, essa troca de harmonia e sintonia entre vocês e os vossos parceiros será de facto muito saudável. Quem não está numa relação, então vai ter o impulso para se conectar ao nível emocional, está preparado, digamos assim, para o fazer,
têm essa vontade. Então, dar asos a essa vontade, não é? Se é algo que está aí a fazer borbulhinhas para ser manifestado, então é hora de vocês também agirem, convivam mais, vai haver aqui mais oportunidades ao nível social, portanto vocês fazerem mais amizades, conhecerem mais pessoas, e isso pode também trazer-vos alguém muito especial esta semana. Então toca a ficarem atentos e a tomarem iniciativas. Em termos de trabalho, aqui a intuição é o ponto forte destes nativos esta semana. A voz interior vai ser vossa conselheira, vai-vos dizer qual é que é a decisão mais certa, qual é que é o caminho que devem seguir. Então, ouçam-na mais. É uma semana de fortes impulsos emocionais para aquilo que fazem. Então, é quase como se vocês se permitissem fazer o que gostam e ganharem dinheiro com isso. Então é quase aquela situação de vocês mostrarem os vossos talentos, os vossos dons, de vocês estarem muito conectados com aquilo que fazem, vocês estarem muito felizes com as tarefas que vos calham, que têm em mãos. Então todo esse lado que tem a ver também com aquilo que é a vossa vocação, com aquilo que de facto vocês sentem vontade de fazer, acontece esta semana. Então será muito positivo e vai trazer uma harmonia profissional e financeira forte. Os contactos sociais, portanto, as pessoas que vocês conhecem, isto fará sentido provavelmente para quem está à procura de trabalho ou para quem está à procura de desenvolver um negócio. Contactem mais, portanto, façam telefonemas, estabeleçam conversas, façam reuniões, estimulem isso, porque de alguma forma os vossos contactos sociais vão criar mais abertura no nível profissional e financeiro. Em termos de saúde, há um favorecimento aqui da saúde, precisamente pelo equilíbrio emocional que vocês vão sentir esta semana. Então vão se sentir com mais bem-estar emocional e físico também, e isso melhora a parte mental, melhora a parte espiritual. Esta semana, tudo que sejam terapias relacionadas com o mundo da água ou com o desenvolvimento emocional serão positivas para os nativos de Virgem. Então, para Virgem, carta de tarot, As de Copas e a energia do amor. Também muito bem está a Libra ou Balança, com a carta de tarot, o Sol. O Sol vai trazer energia do êxito. O Sol é o Sol, não é verdade? E esta energia ensolarada traz muita luz ao interior destes nativos. Então eles estão ou vão se sentir com esse otimismo, vão se sentir que de facto as coisas se estão a abrir. A gratidão também é algo que vai estar incluído na energia destes nativos. E por isso tudo terá tendência a ser um êxito esta semana. Esta energia é muito contagiante, muito criativa. Então, dentro das relações já existentes, essa criatividade, esse entusiasmo, essa alegria, os sorrisos constantes, a amizade, tudo isso vai trazer aqui a hipótese dos laços ficarem mais fortes, das vossas relações serem algo que vos deixa muito plenos e muito satisfeitos. Quem não está numa relação, eu diria que tem muitas chances de, se assim o quiser, porque é sempre tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e desejamos é que nos acontece. Então, se vocês quiserem ter um relacionamento, é uma boa oportunidade. Pode até ser que já haja aí um pretendente, ou de facto alguém em que vocês estão interessados, ou uma amizade que pode evoluir aqui para algo mais. Então fiquem atentos, porque esta é uma semana que vos favorece muito. Vocês também estão mais alegres e isso é... Quem é que não gosta de ver um sorriso na cara do outro? Então essa alegria também é muito atrativa. Em termos de trabalho, aqui a criatividade, os contactos sociais também, vocês têm mais, digamos assim, mais agilidade social, então vão ter mais visibilidade também, vão ficar mais destacados, porque a vossa presença não vai passar despercebida. Então esta é uma semana de puro crescimento e desenvolvimento. Se vocês ficarem
se mantiverem nesta atitude ensolarada, otimista, criativa, não é? Esperançosa, de facto, tudo pode acontecer de uma forma muito positiva. Em termos de saúde, esta é a carta que fala também da boa energia. A boa energia sempre traz a saúde. O ponto sensível é sempre o coração. De qualquer das maneiras, vocês têm a fórmula, digamos assim, química dentro de vocês para conseguirem ter mais saúde, para recuperarem também caso tenham alguma situação. Então é uma carta que beneficia muito também a vossa saúde. Então, para os nativos de Balança ou Libra, a carta Tarot Sol e a energia do êxito. Agora passamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade, do pragmatismo. É um pouco aquela energia do tudo ou nada, branco ou preto, assim ou assado. Então este será aqui o senão da energia desta semana, destes nativos. Então, também sermos demasiado racionais ou só estarmos na nossa dimensão racional e não usarmos a nossa dimensão emocional pode nos trazer aqui algumas situações um pouco mais duras e mais amargas. Então, mas se vocês conseguirem equilibrar essas duas energias, a racional e a emocional, então as coisas decorrem de uma forma, digamos assim, mais objetiva, mais concisa. Ao nível amoroso, dentro de uma relação existente, pode ser definição de limites. Se vocês sentirem que estão numa fase conflituosa, talvez seja precisamente por causa disso. É necessário definir limites na vossa relação. Então percebam os sintomas, percebam os sinais. Será que não está na hora de vocês mostrarem ao outro o que é aceitável, o que não é aceitável? Dá a sensação que esta semana vocês vão enfrentar esse tipo de situações, onde vocês vão necessitar ter conversas muito francas, muito honestas, muito objetivas e concisas, onde estabelecem limites, onde limam arestas, e isso pode levar-vos aqui a fazer crescer a relação, se vocês dialogarem de forma assertiva, se vocês forem mais conscientes, mais ponderados, se vocês tiverem tendência para serem muito críticos, muito julgadores, se vocês tiverem tendência para agredir ou magoar o outro, é muito provável que vocês também saiam magoados. Então, sejam mais equilibrados dentro daquilo que é, porque de facto a razão não mora em lado nenhum, não é? Cada pessoa poderá ter a sua verdade, então é importante nós ouvirmos o outro e aceitarmos também opiniões divergentes. Caso vocês percebam que a vossa relação já não é algo que vos satisfaz, que está na hora de terminar, vocês também vão ter a capacidade, a frontalidade para fazer isso de uma vez por todas. Para quem está sozinho, pode ser também aqui esse posicionamento demasiado crítico, demasiado julgador ou demasiado defensivo. Vocês terem uma postura quase que de terem uma espécie de capa, não é? De defesa constante que não vos permite conectar ao outro ou não permitem que os outros se aproximem de vocês. Se for esse o caso e se vocês de facto desejam conectar-se e ter uma parceria amorosa, sejam mais sensíveis, conectem-se mais ao vosso lado emocional, relativizem, não sejam tão pragmáticos, não vejam tudo preto no branco, é sim ou sopas, há sempre aí um meio termo, portanto é no meio que está a virtude. Em termos de trabalho, é boa, esta energia é boa, porque faz com que estes nativos tenham muito discernimento, tenham muita lucidez sobre os assuntos, a capacidade de raciocínio está ótima, então facilmente vocês conseguem entender as situações rapidamente também, e isso dá-vos a chance de solucionarem
imediatamente os problemas e de se transporem rapidamente os obstáculos. Então, esse sentido lógico, esse sentido também de justiça que vocês vão ter, esse valor da justiça, de vocês equilibrarem muito bem as situações, é algo que vos vai levar mais longe. E esta é uma semana onde vocês caminham no mundo profissional e financeiro, nessa estruturação de maior autonomia e de maior independência financeira. Em termos de saúde, devem estar atentos aos sinais e aos sintomas que o corpo vos dá, não é? Porque sempre recebemos sinais do nosso corpo, o nosso corpo avisa-nos sempre do que é que pode estar mal, ou se estamos a precisar de ingerir água, ou se estamos a precisar de comer determinado alimento, ou se estamos a precisar de fazer assim um check-up no médico. Então fiquem atentos e ajam em conformidade. Para os nativos de Escorpião, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. E agora vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, os namorados, e os namorados trazem a energia das indecisões, das dúvidas, de um lado também um pouco mais apaixonado pela vida, assim um pouco mais aéreo. Então esta semana vocês vão se sentir mais entusiasmados, mais alegres em relação àquilo que é emocional, não é? Mas também podem ficar a sentir-se mais instáveis. E toda esta instabilidade vai dizer muito respeito a situações, a pressões externas que vocês vão sentir para se decidirem por caminhos. Portanto, não vale só estarem entusiasmados por alguma situação, é preciso que vocês também definam aquilo que querem, aquilo que desejam. Ao nível amoroso, dentro de uma relação existente, pode ser essa questão da dúvida, vocês gostarem muito da pessoa, mas parece que estão na dúvida se devem continuar, se devem aprofundar a relação ou se devem fazer um projeto diferente a dois. Então há aqui uma energia também muito voltada para o mundo sexual, para o mundo emocional, para o mundo da proximidade física, não é? Essa vontade de se sentirem encantados pelo amor vai estar muito presente. E isso será favorável para as relações existentes e até mesmo para quem queira ter uma. Mas atenção, porque vocês vão estar um pouco instáveis. Até parece que uns dias estão muito entusiasmados, outro dia estão um pouco menos. Ou então, pode ser dentro da relação. Vocês, se é uma relação que está a começar e, entretanto, também conhecer outra pessoa, pode ser dúvidas em triângulos amorosos. Isso também pode acontecer, também é uma possibilidade desta carta. Para os que estão solteiros, ainda mais isto vai bater, que é a situação de poderem estar indecisos, se devem conhecer mais esta pessoa, ou dar mais uma chance àquela. Lá está, estão muito enamorados, digamos assim, e isso às vezes pode ser difícil para vocês decidirem para que lado é que devem ir. Então é uma semana onde vocês também devem procurar, ao contrário dos nativos de Escorpião, que se ligam mais ao mundo racional, vocês estão mais ligados ao mundo emocional e podem perder alguma racionalidade. Então é importante que vocês também consigam pôr na balança o peso igual para uma coisa e para outra. Então tudo o que diga respeito ao campo amoroso, quer para os que estão numa relação, quer para os que estão solteiros, deve ser muito ponderado, muito bem decidido para que não façam a escolha errada. Pesem e vejam o que é que deixa o vosso coração mais leve. Eu costumo dizer, ou alguém costuma dizer, e eu assumi isso também para mim, que é quando nós não temos a certeza de alguma coisa, não é? Que estamos na dúvida, então dizemos um não naquele momento. Quando nós temos a certeza de alguma coisa, nós dizemos um sim. Então pode ser aqui um truquezinho que vos ajude a definir caminhos. Em termos de trabalho, aqui também pode haver algum desgaste emocional a propósito das vossas tarefas diárias ou através de alguma situação financeira que possa ocorrer, mas vocês também conseguem esta semana, a propósito da vossa boa comunicação, atingir metas mais favoráveis ao nível profissional e financeiro. Pode ser também a necessidade de terem mais um part-time ou uma fonte de renda que vos ajude a estruturar melhor as vossas finanças. É uma carta que fala muito de parcerias, de ajuda de outros colaboradores. Isso vai beneficiar-vos, então se fizer sentido para vocês, peçam auxílio, procurem então
estabelecer aqui conexões com outros parceiros. Em termos de saúde, são as emoções o ponto sensível, mas que podem afetar diretamente órgãos no corpo e sobretudo os órgãos que temos a duplicar. Olhos, ouvidos, pulmões, rins, ovários, pernas, pés, portanto tudo o que temos a dobrar pode ser de facto prejudicado esta semana, mas vejam bem quando têm que trabalhar é na parte emocional, então tudo o que sejam exercícios de relaxamento, tudo o que sejam terapias de autodesenvolvimento ou tudo o que seja apoio terapêutico ao nível emocional será positivo para os nativos de Sagitário. Então para eles, carta de tarô, os namorados e a energia das indecisões. E terminamos com Capricórnio e a carta de tarô, a Justiça. A Justiça vai trazer, uma semana com a energia da disciplina. Esta é uma semana onde vocês, de facto, vão necessitar de trazer essa energia disciplinadora, digamos assim, para o vosso dia-a-dia. Eu diria que é uma semana de ajustes, de acertos, de definições, também onde vocês devem ter uma postura mais racional e menos emocional para garantir essa disciplina na vossa semana. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação pode ser de facto algum conflito que surgiu, alguma situação que não está bem esclarecida e vocês precisam de olhar para isso com mais racionalidade, com mais objetividade. Vejam o que é que podem fazer esta semana pelas vossas relações para as melhorarem. Ou então percebam também se pode ser aqui essa conclusão de uma relação que já não vos favorece ou que de facto não tem muitas pernas, entre aspas, para andar. Então percebam isso, é importante que vocês façam essa análise crítica, digamos assim, das vossas relações. É importante que vocês tenham as conversas francas, honestas e que definam um rumo. Tanto pode ser um rumo para oficializar o compromisso, como pode ser um rumo de romper com uma situação. Para quem está solteiro, há aqui também uma posição um pouco fria, ou distanciada, ou julgadora, ou crítica, ou autocrítica, ou muita timidez, e vocês também não conseguem conectar-se. Então percebam, aqui é muito um virar-se para dentro e perceber o que é que vocês têm que aperfeiçoar em vocês, o que é que vocês têm que melhorar em vocês para se conectarem ao outro de uma forma mais favorável. Então aí importa vocês pararem, refletirem, ponderarem as vossas ações. Esta é uma semana onde vocês vão sentir quase que imediatamente o retorno de tudo aquilo que fizerem. É como se a justiça divina estivesse sempre a acontecer esta semana. Então, tudo o que vocês fazem com honestidade gera frutos positivos. Tudo o que vocês fizerem com essa falta de transparência, tudo o que vocês fizerem de uma forma manipuladora ou mais prejudicial, ou que só tenha em conta as vossas próprias intenções e não também em conta os dos outros, pode afetar-vos de uma forma mais negativa. Então sejam justos, ponderados e sensatos esta semana. Ao nível do trabalho isto também vai acontecer. Há a necessidade de vocês equilibrarem melhor as vossas finanças, fazerem aquele trabalho quase que de contabilista, como eu costumo dizer, portanto, verem o que é que ganham, verem como é que gastam o dinheiro, limarem as arestas, perceberem se há aí alguns pontos onde vocês têm que deixar de gastar dinheiro para incluir num outro ponto. Então, fazer tudo isso será essencial. É também uma carta que vai trazer esse método, ou se trouxerem esse método, não é? Esse avaliar os pormenores, os detalhes, etc. Vocês definirem prioridades, isso vai vos ajudar aqui a atingir outros patamares e um nível de segurança e equilíbrio financeiro superior. É uma semana boa para acordos, para negociações, para assinatura de contratos, desde que seja feito tudo nesse sentido de justiça e de honestidade. Então a conclusão é positiva com certeza. Ao nível de saúde, aqui a parte hormonal será o ponto sensível. Alinhar os chakras é uma terapia fantástica para estabilizar também aqui o nosso sistema endócrino, que tem a ver com as nossas glândulas, com as hormonas, portanto.
Os intestinos também são um ponto sensível, então não cometerem excessos alimentares esta semana será positivo para vocês. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, a justiça e a energia da disciplina. Desejo então uma ótima semana para todos e daqui vai sempre um abraço carregadinho de boa energia.